Olá, pessoal, todo mundo que está assistindo aqui. Esse é o nosso primeiro podcast aqui do IMD, né, da Imunidade Mental. Eu estou aqui, quem não me conhece, eu sou o Diego Falco, eu sou professor, sou psicólogo, professor especialista em terapia cognitivo-comportamental, coordenador de pós-graduação também em terapia cognitivo-comportamental e psicologia positiva e produtor de conteúdo digital relacionado com terapia cognitivo-comportamental. Sou autor best-seller também em terapia cognitiva, com meu livro essencial da TCC. E eu e o meu querido colega aí, Gerson, nós formamos juntos essa empreitada aí, o IMD, Imunidade Mental, para tentar ajudar as pessoas de maneira geral a melhorarem a sua imunidade mental, que é a sua capacidade de lidar com os problemas atuais da sua vida e também problemas futuros, coisas que podem acontecer na vida, de aprender a lidar com o que nós chamamos aí de vírus mentais, ideias parasitárias. E tudo baseado na ciência. Então, se apresenta aí, Gerson, também, para o pessoal te conhecer, caso as pessoas não te conheçam. Tudo bom, gente? Eu sou o Gerson Poças, sou psicólogo clínico comportamental, especialista em TCC, não sou best-seller ainda. Mas lançou o livro? Tem que lançar o livro para ser best-seller. Se não lançar, não dá. Estamos fazendo, estamos tentando. E estamos aí com o Diego Falco aí já há um bom tempo aí também, né? E esperamos que dê certo, não? Sim, esperamos que as pessoas realmente consigam aproveitar o máximo do que a gente tem para falar. Então, para começar esse primeiro podcast, eu acho que é importante a gente começar com o básico da terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que é uma das premissas, assim, do que a gente mais entende, que foi, eu acho que uma das coisas que levou, né, o Beck e os mais variados pesquisadores da terapia cognitivo-comportamental a pesquisar a terapia cognitivo-comportamental e buscar como ela pode ajudar as pessoas. Que é, por que as pessoas reagem de forma diferente frente a uma mesma situação, né? Então isso é muito interessante, que é a base da terapia cognitivo-comportamental, que nós chamamos de modelo cognitivo. Quem não sabe, o modelo cognitivo, ele é a base da terapia cognitivo-comportamental. Quando a gente pensa na definição da TCC, ela é uma abordagem que se baseia neste modelo cognitivo. Basicamente, ele nos mostra que, frente às mais variadas situações da nossa vida, então, poxa, eu briguei com meu parceiro, com minha esposa, eu tirei uma nota baixa numa prova, ou estou sentindo sensações físicas muito desconfortáveis, né? Então, essas situações variadas da nossa vida, eu tenho, então, interpretações a respeito dessas situações. Então, eu penso, nossa, a minha esposa não me ama, ela não me reconhece, eu sou burro por ter ido mal nessa prova, ou, ai meu Deus do céu, essa sensação física, é o quê? Eu sou um noob. Eu sou um noob porque fui mal no jogo aqui, perdi naquele jogo, não sei o que, fiquei em último lugar no LoL, no Tibia. O Gerson já gosta de Tibia, mas eu não gosto de Tibia. No Dota. No Dota, essas coisas. E aí então eu sou burro, eu sou ruim, não sei o que e tal. E ou no sentido, nossa, essas sensações físicas, elas significam que eu estou doente, ou elas significam que eu posso morrer e coisas nesse sentido. Então, quando essas situações acontecem, eu tenho interpretações a respeito dessas situações. Normalmente, interpretações que a gente chama de disfuncionais, nós chamamos então de pensamentos automáticos disfuncionais. E eles levam então a uma emoção negativa, a uma resposta fisiológica negativa. Então eu fico triste, fico ansioso, fico com raiva. Meu corpo reage de maneira negativa a isso também, né? Então meu coração começa a bater mais forte ainda, o que se torna até preocupante, né? Porque se começa com uma sensação física, ai meu Deus do céu, o que isso significa? Eu fico preocupado, isso só reforça aquela sensação física, né? E também me leva a ter um comportamento disfuncional. Então, se eu acredito que minha esposa não me reconhece, que ela não me respeita, que ela não me ama, eu posso ter um comportamento de me afastar, de ficar bravo, de fazer coisas erradas relacionadas ao relacionamento, o que prejudica a minha relação. Este é o modelo cognitivo. Então temos uma situação que leva a uma interpretação, um pensamento automático, que leva a reações, um comportamento,
uma emoção e uma resposta fisiológica. Então, e é isso que a TCC acaba nos mostrando, né, falando o motivo das pessoas reagirem de maneira diferente. Esse modelo cognitivo nos mostra essa reação, que frente às mais variadas situações, as pessoas têm interpretações e pensamentos automáticos diferentes frente às mesmas situações. O que você tem para compartilhar disso, Gerson? Não, perfeitamente, meu caro. E é uma coisa interessante que a gente também lá no IMD, a gente fala de neurociência, né? A gente tenta falar um pouquinho de neurociência. E quando a gente pensa no modelo cognitivo, a gente parte dessa premissa também dessa regulação emocional que o modelo cognitivo traz, né? A gente entende e como que o cara, quando ele está exposto a um ambiente disfuncional, nós entendendo essa parte do cérebro, como que o cérebro age, né? O modelo cognitivo, hoje a TCC ela está englobando ali também as neurociências, né? E como que algumas vias límbicas, né? O sistema límbico no nosso cérebro é a parte mais emocional, né? Então, quando o cara ele tem uma interpretação, seja numa situação onde ele está, ele ativa aquelas circuitarias que levam a ele, por exemplo, a ter memórias que fazem ele agir daquele jeito, né? Então isso é interessante, porque quando a gente pensa... A interpretação dele, se fala ativo o sistema límbico, que leva... essas... consequentemente, essas interpretações, né? Certo. Basicamente isso. Certo. E a explicação, né, também, né, vamos colocar assim, dentro da TCC, né, da psicologia, do porquê existe esse modelo cognitivo, essas interpretações, assim, variadas, diz respeito às nossas crenças, né? Uhum. Quando você fala essa questão de memórias, então, assim, porque frente às mais variadas experiências, né, quando nós vivemos experiências diferentes na nossa vida, então toda a nossa cultura, os ensinamentos dos pais, né, o que nós vivemos com os nossos amigos na escola e tudo mais, isso ajuda na formação de crenças centrais que, querendo ou não, são o nosso ser, quem nós somos, basicamente. Núcleo, né? Exatamente, elas definem a nossa personalidade, porque elas dizem respeito ao que nós pensamos sobre nós mesmos. Então, eu sou uma pessoa capaz, sou uma pessoa incapaz, sou uma pessoa amável, sou uma pessoa não gostável, sou uma pessoa tóxica, sou uma pessoa ruim. O que nós pensamos sobre o mundo. Nenhum homem presta, toda mulher é assim, relacionamento funciona dessa maneira ou de outra, né? O que pensamos sobre o futuro, sobre o mundo como um todo, na questão religiosa também. Então essas crenças, elas estão por trás dessas interpretações. Não sei se é isso que você está falando quando você fala dessas lembranças, dessas memórias. Então se puder até falar mais um pouco sobre isso, como essas crenças se relacionam nessa parte aí da neurociência. Né? Não, mas é isso mesmo. É como que o nosso cérebro ele é formado, né, durante os anos. Então vamos dizer assim, a parte neural, se pegar o cérebro e a gente abrir o nosso cérebro, você vai ver que você tem partes dele ali que correspondem ao córtex motor, córtex auditivo, córtex de memória. E aí, o que a gente vê? Que conforme você vai estando exposto a situações que fizeram você interpretar aquilo, a gente tem a formação das crenças, né? Então, nós temos a matéria primeiro, vamos dizer assim, né? O cérebro agindo ali, para a gente ter esses circuitos, que não eu falo para os pacientes, né? Esses fiozinhos que faz a gente, que faz a gente, então, a desenvolver as crenças. E aí elas são reforçadas. Tipo, a situação acontece, aquela situação cria-se um circuito padrão ali interno. Uhum. É bem parecido, não sei se você assistiu Divertidamente 2, o filme. Tem uma parte lá. Que tem uma parte do filme que mostra justamente isso. Então, as experiências que a personagem tem é trazida ali no cérebro e aí forma justamente uma ligação
né? Então, assim, ela vive aquela experiência e forma uma ligação que aí formam as crenças que ela tem a respeito dela mesma e do mundo. E aí, conforme ela vai vivendo situações parecidas, aquilo vai reforçando ainda mais. Eu tô entendendo isso que você tá dizendo, né? Tipo, vai vendo mais situações, vai reforçando esse fio, né? Essa ligação, vai ficando cada vez mais forte. Vai ligando cada vez mais esse fiozinho aí. Sim. E aí a gente pensa até na recompensa que esse cara ele tem por ter esses fiozinhos, né? Por ter essa circuitaria, que é o comportamento de segurança, né? Sim, que vai mantendo ele nesse ambiente aí. Então o cara vai lá, o cara joga o mesmo jogo 900 horas. Sim, então. Gasta dinheiro com o Gasta jogo. dinheiro. Exatamente. Sim. Só para ter aquela sensação, né? Mais positiva. E que acaba reforçando as suas crenças. É o que volta também, né, Digão? Porque às vezes o cara volta naquilo, não é só, como a gente via antes, só um fator psicológico. Só, né? A gente sabe que o negócio você tem envolvimento químico ali, né? Certo. Então, por exemplo, tem uma parte do nosso cérebro que chama hipocampo, né? Hipocampo é a parte da memória autobiográfica. Então, um camarada ele está num ambiente, descreve exatamente o modelo cognitivo dele, dado aquela situação, aquelas reações, interpretações, e aí ele volta naquele comportamento de segurança, que nem você falou, acho que eu sou, minha mulher não me ama, acho que eu sou um zero à esquerda, acho que eu sou um merda. Aí o que o cara faz, o cara volta no início, ou vai para outros cantos, por quê? Porque aquele ambiente outrora fez o cara sentir bem. Então as reações que ele vai ter voltam e mantém, como a gente sabe, né? O ciclo. Sim. Mantém aquele ciclo ali de manutenção da dor. Perfeito, é isso. Ninguém me reconhece, então eu sou uma pessoa ruim, eu sou um merda, como você mesmo falou. E toda vez que eu me senti dessa forma, ou que o mundo me mostrou na minha cabeça, né, que eu sou um merda, eu reagindo dessa maneira aqui, eu me sinto melhor. Né? Só que isso, apesar dele se sentir melhor, isso reforça a ideia dele ser um merda. Por exemplo, né? Tipo, já que eu sou um merda, então eu preciso agir de maneira XYZ para me sentir melhor. Então tem essa questão química e tem também justamente a questão psicológica, né? Uma justificativa psicológica para eu continuar agindo dessa forma. Então quando as coisas acontecem no reforçamento das crenças, muitas vezes as situações que acontecem nem sempre é uma situação tão negativa assim, mas a pessoa ela quer acreditar que aquilo é negativo, porque ela precisa reforçar. É por isso que eu gosto da ideia de ideias parasitárias, né? Porque um parasita é realmente um ser, certo? Que precisa de alimento e que consome ali o alimento daquela pessoa. Então, essas ideias parasitárias, elas estão ali, essas crenças. E aí, eu preciso me comportar da mesma maneira para que ela se reforce. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa ruim, frequentemente eu vou agir de maneiras que vai reforçar essa ideia de que eu sou uma pessoa ruim. E mesmo quando eu ajo de uma maneira positiva, por exemplo, eu não vou ver, mas eu agi de uma maneira legal aqui. Não, eu falo assim, mas eu agi de maneira legal só para ter benefícios, por exemplo. Isso. Então, tipo, eu distorço aquela informação para que aquilo reforce a ideia de eu ser uma pessoa ruim. Então, psicologicamente falando, é assim que acaba acontecendo. E aí, quando a gente traz no neuro, né? Na neurociência, toda vez que isso faz, reforça essa ligação. Reforça a ligação. É o que eles falam de... a gente tem a neuroplasticidade boa, né, funcional. Aqui que é a neuroplasticidade. É como o cérebro ele se readapta. Então, o cara vai lá, perde a mão, fica cotoco. Aí, aquele cotoquinho ali, o que ele faz? Ele pode ficar parado, ele pode não fazer nada, ele pode ficar triste, mas aí o que o cérebro faz? Aquela parte, tanto é que é mapa mental ali, né? Mapa neural, desculpa. O cérebro ele vai, suprime aquela parte, e aí aquela parte que ele tá só com cotoco ali, o cara consegue fazer muitas coisas. Né? Essa é a neuroplasticidade boa. O cara sai de hábitos disfuncionais e tudo mais, mas você tem a parte ruim também.
né? Que é a tal da neuroplasticidade patológica, que é eu não consigo, é que nem você falou, Tá. interpreto aquilo rigidamente, não, eu sou isso, não, peraí, não, mas eu fiz o bem aqui, cara, mas eu consegui ler esse livro, mas eu consegui fazer aquilo, mas eu não. Eu tenho um histórico aqui que eu fui disfuncional, fui negativo, fui ruim. Isso aqui é só uma partezinha que não corresponde o todo. E aí o cara fica naquilo. Sim, E esse é o problema. Ele se auto-reforça naquilo, sim. que É, liga porque mais o fio. É, porque essa questão da neoplasticidade é justamente isso, né? Ao mesmo tempo que demonstra a nossa capacidade para mudar, ela demonstra também a nossa capacidade para permanecermos no comportamento ruim, no sentimento ruim e tal. Então é por isso que o hábito, né, a rotina, a estrutura, isso é uma coisa que eu gosto de falar para todos os pacientes. Não existe melhor, independente do transtorno, se você não tem uma rotina, ou se você não tem uma estrutura. Então, Uhum. atividade física, alimentação, sono, tudo isso, eu gosto de falar que 90% dos transtornos a pessoa iria resolver se ela só fizesse isso, dormisse melhor, fizesse atividade física e se alimentasse. Porque são hábitos saudáveis que muitas vezes vão contra os hábitos negativos que a pessoa tem. Então, conforme ela vai fazendo essas coisas, ela vai vivendo melhor, vai se sentindo melhor, isso vai contrário às ideias negativas que ela tinha anteriormente do mundo, dela mesma, e isso ajuda nessa mudança, nessa transformação. Só que se eu não mudo nenhum hábito, se eu só tenho hábitos negativos, sejam hábitos físicos, sejam hábitos de pensamento, É isso mesmo. né? Se eu sempre tô me forçando a pensar daquela maneira, isso é complicado. E por que que tudo isso é importante, né? Vocês, né, o pessoal que pode estar escutando aqui, se é que vai ter alguém escutando. Vai estar, vai ter. Vocês que estão escutando aqui, por que que isso é importante saber disso? Que você pode mudar. Então você, ao identificar esse seu modelo cognitivo, identificar esse seu funcionamento e eventualmente até as crenças que estão por trás de todo esse seu funcionamento, você pode mudar, você pode fazer diferente. Você pode tomar a decisão, ter a decisão aí consciente de fazer diferente, de ter comportamentos diferentes e de pensar de maneira diferente. Então, pensei negativo. Opa, mas será que não existe uma outra forma? Será que não existe uma forma mais positiva, mais realista de pensar sobre essa situação? E aí fazer isso de maneira deliberada mesmo. Eu vou Sim, sim. fazer diferente, né? E nesse processo muda numa questão cognitiva e muda numa questão química também, né? Cerebral aí. Né? Sim, sim. Ah, e até o cara também, né? Vocês que vão ouvir a gente, que é o seguinte: é, você vai iniciar uma coisa nova, pensamento novo, também é o cara não ser tão rígido assim, né? Com o pensamento, né? Porque pensa, sei lá, várias pessoas entram em contato com a gente, né? Pessoa Sim, de 20, 30, 40, 50, 60 anos. Então você imagina o cara ter 30 anos a mesma crença ali de desvalor, desamparo, desamor, não vai mudar de uma hora para outra, perfeito. né? Por quê? Porque a capacidade do cérebro dele de se manter naqueles padrões disfuncionais, cara, é tão rígido mesmo, né? Até tem um termo que é cimentado em neurociência, né? Tá. Que é quando aquelas regiões, amígdala cerebral, córtex pré-frontal, lobo parietal, que faz parte das reações físicas, emocionais e tudo mais. Pré-frontal é mais racional. Mas está tão cimentado aquilo que a pessoa ela faz automático. Certo. Né? Então, a gente tem na TCC os pensamentos automáticos disfuncionais, mas na neurociência tem o comportamento automático também. Olha que Certo. interessante. Então, assim, o cara sempre vai ter aquele modelo desde que se ele continua a avaliar aquilo do jeito que ele acha que é. Sim, perfeito. Por isso que tem que ter, lá no EMD a gente também vê muito isso, tem que ter
também o agente externo que vai olhar pro cara e falar: ô, irmão, acho que você não tá fazendo muito certo isso aqui não, cara. Certo. Você tá na beira do precipício aí, você não é o Kratos não que vai pular no precipício, velho. Essa é muito específica, né? Então, tem que ter, vamos dizer assim, as ferramentas que está lá no IMD, pessoal, vão lá, Sim. que a gente trabalha para mostrar isso para o pessoal mesmo. Né? Sem ferramenta, como é que você vai... Como é que nós íamos estar aqui agora sem essas ferramentas, né? Que a gente está aqui, do PC, internet, microfone... E é isso mesmo, né? Às vezes, realmente, alguns pacientes até chegam querendo, às vezes, mudanças muito rápidas, vamos colocar assim, né? E um argumento, justamente, que eu utilizo é esse, né? Poxa, foram 30 anos, 40 anos da sua vida você formando essas crenças e reforçando essas crenças. Aí a gente volta naquilo. Reforçando numa questão cognitiva, né? Do como você pensa sobre isso, como também numa questão química, né? Neuroquímica sobre isso. Então é uma questão que está muito reforçada e a gente precisa cortar isso, esses estímulos, né? Fazer diferente. Então não é de uma hora para outra, você precisa ir devagar, gradualmente fazendo isso. E é justamente isso, lá no IMD nós temos quase que um passo a passo, ir devagar realizando isso, entendendo as suas motivações, o porquê que isso é importante para você, para que você vá realizando essas mudanças. E nós vamos começar agora também atividades, né, lá no MD, na nossa comunidade no WhatsApp, para que a gente consiga, depois de a gente fazer um encontro ao vivo sobre isso, colocar em prática atividades para que a pessoa consiga identificar os seus pensamentos disfuncionais, identificar os seus comportamentos de segurança e, com a ajuda da comunidade, a ajuda minha e do Gerson ali, o pessoal conseguir colocar em prática, então, as mais variadas mudanças, né? Então, vai além de simplesmente ter lá o conteúdo para você assistir e colocar em prática sozinho. Nós também temos essa coisa das atividades, aí, dos desafios, vamos colocar assim, semanais para o pessoal se ajudar, né? Então, isso é uma forma, né, de você realmente colocar em prática e fazer diferente, né? Não, exatamente. E outra coisa, a gente vai sozinho até o momento, né? Até uma certa parte. Por isso que é interessante que o Diego traz aqui, pessoal, que esse auxílio externo, ele também muda o ambiente, né? Perfeito. Então, o que é o ambiente? É onde você está inserido, é a sua casa, é o trabalho, é um ambiente online, né? Certo. Mas aí também a gente consegue mudar o nosso ambiente, né? Então, assim, e essa é a tal da tendência de regulação individual, que a gente fala em neurociência. Por quê? Porque imagina o seguinte, você tá em um ambiente, você tá, não, peraí, eu vou pegar esse negócio aqui que o Diego e o Gerson falou, vou colocar em prática, vou me alimentar bem e tal, e aí você tá num ambiente que o povo tá, mas pra que você vai fazer isso, cara? Não, pra que não? Não precisa disso não, fica de boa aí, e tá tranquilo. E aí o camarada não tem evolução, né? A pessoa não tem evolução, por quê? Porque o cérebro ainda está naquele ambiente que proporcionou ele ter aquelas crenças, que proporcionou ele ter aquela circuitaria, que é recompensado dopaminergicamente para voltar naquela situação. Sim. E aí, o que a gente vai fazer no sentido de comunidade é a gente se auto-reforçar, né? A tal da, como Bondura fala, autoeficácia. Né? Para quê? Para que a gente esteja ali em ligação com o outro. Para que mantenha, além de um comportamento funcional, essa mudança de crença e a gente não volte nesses comportamentos que fazem a gente ter novamente aquelas crenças. Né? Perfeito, porque até mesmo tem uma questão, né? Que o ser humano, de forma geral, ele busca reconhecimento e ele busca pertencimento, né? Então, se eu estou em um ambiente que vai contra os meus valores, que vai contra as minhas metas, que vai contra os meus objetivos, é muito mais difícil
eu viver de acordo com esses valores e atingir essas metas. Quer dizer que é impossível? Não. Tem muitas pessoas, não muitas, mas enfim, tem algumas pessoas que conseguem, né? Por mais que o ambiente seja difícil e tal, muitas pessoas negativas na vida conseguem, mas é muito mais difícil. Se a gente pensa um exemplo bem mais exagerado, assim, né? Então uma pessoa é um alcoolista, né? Então quer parar de beber e tal. Poxa, a partir do momento que ele parou, ele não pode voltar a ir no bar. Né? Não tem como, porque toda vez que ele fizer isso, vai ter ali o ambiente, as situações que são gatilho para ele, ver a substância, estar com amigos que estão bebendo, criar aquela situação, porque ele cria associações também, né? Estar com as pessoas e mais bebida, né? Então existe essa associação, que também é uma questão química que acaba acontecendo, onde dois comportamentos, duas situações em conjunto formam uma associação, aquela coisa da pessoa fumar e tomar café, né? Tem muitas coisas nesse sentido que as pessoas acabam cheirar o café e já dá vontade de ir no banheiro. Tem um negócio, tem essas associações assim, né? Que vai acontecendo na nossa vida, né? De forma geral. Então, mudar realmente o ambiente, essas interações que criaram essas associações é importante. E é isso, pô, estou de dieta, mas na minha casa ninguém faz dieta e tipo só compra comida porcaria. Cara, é muito mais difícil. Sim. Né? E ainda mais que tem aquele hábito. Não, mas todo sábado à noite minha mãe pede pizza e a gente come todo mundo em família. Então mistura a comida com a coisa social e não sei o que, a coisa afetiva, né? Então, pizza maravilhosa. Então, aí todas essas associações são complicadas. E aí, realmente, alterar isso é válido. E ter o reforço, justamente, de profissionais ou reforço de uma comunidade de pessoas que estão no mesmo barco, vamos colocar assim, é importante. Porque você vendo o desafio do outro, você reforçando o outro, isso ajuda você a querer fazer diferente, né? E se fortalece para tudo isso, né? Não, e até o pessoal sai um pouco de casa também, né, cara? Sim. Né? Depois do Covid, a gente ficou emprenhado também, né? Isso. Então, eu acho que é uma ideia, hein? Acho que no futuro o IM dele ter encontros físicos seria interessante, né? Certo, presenciais, você presenciais, fala, assim. E depende do tamanho da comunidade. É isso aí, né? Vamos crescer aí. Sim. Não, mas é essa a ideia mesmo, né? A gente percebe que essas questões de comunidade é importante, que ajuda. Isso existe há muitos anos, né? Quando a gente pensa a psicoterapia em grupo, de certa forma, ela parte disso, né? Dessa questão como isso funciona. Quando a gente pensa narcóticos anônimos, alcoólatras anônimos, mesma coisa, né? Então essa questão do grupo e de ter pessoas que te apoiem naquilo que você quer fazer, isso é muito importante, né? Fazer sozinho é possível? É possível, mas é bem mais difícil. É bem mais difícil. Bem mais difícil, porque às vezes você não consegue também identificar aqueles seus pensamentos exatos que estão te prejudicando e ter o apoio lá na comunidade mesmo, na plataforma. Só pode, depois de cada aula, estou com dúvida nisso, isso daqui está dificultando, estou com dificuldade de realizar essa atividade, a gente tem lá. Tem a comunidade também no WhatsApp para tirar dúvidas, para refazer as atividades. Aí aulas novas também que a gente tem todos os meses lá na plataforma. Tudo isso para dar o melhor suporte para a nossa comunidade. Então, isso dá só para reforçar, né? Então é isso. O que está por trás da gente agir de maneira diferente frente às mesmas situações é o modelo cognitivo, que ele é explicado pelas nossas crenças centrais, que são formadas durante a nossa vida inteira, todas as situações positivas e negativas da nossa vida, que são crenças a respeito de nós mesmos, do mundo e do futuro, e que tudo isso é reforçado de maneira neuroquímica. É isso aí. Por isso que se torna tão difícil de mudar, mas que por conta da neuroplasticidade é possível mudar. Tudo começa com a identificação dos seus pensamentos, dos seus comportamentos, das suas emoções negativas e aí simplesmente ter a vontade, o estímulo de fazer diferente. Né? Então, quando você sabe a sua individualidade, quando você sabe muito bem o seu funcionamento, você entende que é possível
fazer diferente, você entende que é possível mudar e melhorar quando você depois identifica isso, né? Exatamente. Isso que é muito interessante, né, cara? É, se a gente pega algumas aulas lá do IMD, essa parte de individualidade, querendo ou não, a pessoa ela vai se descobrindo, né? Perfeito? Ela vai, O o autoconhecimento, né? autoconhecimento, eu sou mais ansioso, eu sou mais depressivo, eu sou mais gastão, sou mais Certo. compulsivo, e aí ele entendendo isso já é um passo. Entende por que ela se comporta, né, daquela forma, né? Exatamente. E por que que ele volta nesse comportamento, Sim. né? Só o fato do camarada entender por que que ele volta no comportamento, aí que tá. Perfeito. Ele decide, eu quero voltar nesse comportamento ou eu quero manter outro comportamento. Então você que Sim. está nos assistindo, você tem que Sim. decidir, tá vendo? Perfeito. Não tem que decidir, você tem que avaliar o que você Sim. quer conscientemente, né? Sim. Já não é algo está fora da minha consciência. Não, a gente traz exatamente aqui para o cara ser Sim. consciente disso, né? E a Exatamente. decisão é dele se vai mudar ou não. Perfeito, porque até quando você falou do comportamento automático, né? É como É. se fosse isso. Então, uma coisa que eu gosto de falar é que assim, porque o que acontece é nós vamos funcionando de maneira bem automática, né? Uhum. Então a gente contém estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Então a gente acontece alguma coisa, a gente já responde, né? Emocionalmente e de maneira comportamental. É isso que acontece na nossa vida. Conforme a gente vai parando, pensando, entendendo por que a gente se comporta dessa forma, entendendo o pensamento relacionado com essa emoção, com esse comportamento, esse tempo de estímulo-resposta aumenta. Então, onde eu tenho o estímulo, mas antes de ter aquela resposta, ou fazer aquela resposta ser Exatamente. mais forte, mais intensa, eu consigo parar, nem que seja um segundinho, e falar: calma lá. Será que faz sentido isso? Será que eu devo me comportar dessa forma? Por mais que eu tô sentindo assim terrível, eu vou parar e pensar. Então, assim, tô em casa, minha noiva fez uma coisa negativa, fez uma coisa ruim. A primeira coisa que eu quero fazer é sair, fechar a cara e sair, abandoná-la, né? Mas aí eu paro e penso: calma lá. Eu já fiz isso antes. Em Não outros deu certo. relacionamentos, não deu certo. Não foi legal, né? E o que é mais importante pra mim? Né? Por Exatamente. exemplo. Não, o que é mais importante pra mim é reforçar esse relacionamento. É ficar com essa pessoa, é valorizá-la, né, dar tudo certo, enfim, Uhum. essas coisas. Então, beleza. Então, como que eu devo agir? Então, eu devo, por mais que eu esteja me sentindo mal, eu devo chegar lá, conversar com ela, pedir desculpa, ou falar: olha, isso me incomodou. E aí, mesmo me sentindo dessa forma, ou mesmo e querendo, tendo um impulso para me comportar de uma outra forma, como o Gerson falou, que é tipo um hábito, né? Um Uhum. comportamento mais automático, eu vou e ajo de uma maneira diferente. Tudo isso de maneira consciente. E é isso que o IMD busca Exato. fazer. Você ter consciência do seu funcionamento Exato. e de maneira ativa, consciente, agir de maneira diferente também. Exatamente. O IMD quer que você expanda o seu córtex pré-frontal, cara. Certo? O IMD quer que você faz isso. O que Córtex que isso pré-frontal. significa? O que que isso significa? Fala Córtex pra gente. pré-frontal é aqui, ó. Tá aqui na cachuleta, aqui na Certo? testa pequena, né? Que faz o seguinte: o cara é a parte que vai raciocinar. Tá. Aquele É a cara razão. é a razão, vai avaliar. Isso compete este comportamento nessa sua situação, né? Essa parte do pré-frontal, né? O pessoal fala muito pré-frontal, mas não explica, né? O Tá. pré-frontal é aquela parte evolutivamente, uma das últimas ali que a evolução trouxe para o cara, peraí, eu não vou, não posso fazer tal coisa, né? Certo. Sei lá, não posso roubar o cara. Se bem que tem gente que, enfim, né? Me dê a capacidade de pensar em consequências, talvez, daquele Exatamente. comportamento, né? Qual que é a razão que eu faço isso? Né? Por que, que eu faço isso? E aí tem uma coisa também que chama semântica, né? Que a gente vai trazer isso mais para frente no IMD, que é como que eu não só interpreto, mas como que
existe uma interpretação prévia daquilo, a tal da neurosemântica. Então a gente tem áreas ali no nosso cérebro, a área de Wernicke, a área de Broca, que é a linguagem e a interpretação agindo ali. Tá? E é engraçado que elas estão nas partes emocionais. Tá. Elas estão nas partes emocionais. Então como que a minha interpretação faz que eu tenha comportamentos que não sejam automáticos, a ponto de me levar a ter, novamente, pensamentos Tipo, o automáticos. que eu preciso pensar sobre isso? Exatamente. Qual é a maneira, entre aspas, correta É de isso pensar aí. sobre isso para que eu haja e sinta de maneira diferente? Né? Aí vem a regulação cognitiva. Certo. E aí, se eu penso como a realidade me traz, como diriam os estoicos, né? Como certo. A realidade é, então eu consigo avaliar como o meu comportamento deve ser. Sim. E aí a percepção e o processamento desses estímulos emocionais, eles ficam mais racionais. Não que o cara vai ser um robô. Sim. Também, né? Mas ele consegue ser resiliente a ponto de avaliar esses comportamentos e ter melhores comportamentos. Não, perfeito, porque esses, que querendo ou não, os pensamentos, por mais disfuncionais que eles pareçam no primeiro momento, eles têm a sua função. Esse final de semana mesmo eu estava interpretando isso, né? Porque eu estava num aniversário infantil, e aí era numa área aberta, só que era tipo num lugar mais alto, né? Num prédio. E aí, meu filho correndo por ali, e aí eu pensei assim, olha como o pensamento catastrófico, ele tem a sua função. Porque ninguém tava se importando, mas eu, como sou um pouco mais catastrófico, sou mais ansioso, aí eu já me importei, falei assim, gente, não dá pra deixar essas crianças sozinhas. Entendeu? Ele vai, sobe ali num vaso e pula do negócio. Deixa eu olhar lá embaixo, entendeu? Não tem como. Então, até certo ponto, mesmo pensamentos que sejam ruins, como pensamentos catastróficos, eles possuem a sua função. Isso, o problema é quando eles são exagerados. Então, assim, a falta de pensamentos negativos, ela não é boa. Tipo, zero pensamentos negativos. Porque, de certo modo, você precisa. Então, assim, é igual a questão das emoções. Então, eu preciso sentir ansiedade para estudar para uma prova. Eu preciso me preocupar, ter um medo de alguma coisa negativa acontecer, uma consequência negativa, exatamente, para que eu faça diferente. É a mesma coisa, e isso vai me ajudar até mesmo regular os meus pensamentos, essa flexibilidade cognitiva, que nem eu falei do relacionamento. Poxa, o que eu prezo? É o relacionamento, ter uma boa relação. Aí eu venho a pequena catastrofização, no estilo, mas calma lá, né? Se eu continuar agindo da forma que eu sempre agia, talvez isso prejudique o meu relacionamento. Talvez eu fique sozinho no final das contas fazendo as coisas que eu sempre fiz no passado. Então eu pensar no futuro e entender que eu posso ter consequências negativas se eu continuar tendo esse comportamento, isso vai me ajudar. Então entender a realidade das coisas, você está falando, isso vai ajudar a eu ir alterando a minha percepção e vendo que nessa situação o que é melhor a ser feito. Existe algo que eu posso fazer? E se sim, como fazer? Né? Perfeito. Perfeitamente, meu caro Digão. É isso mesmo, né? E estamos aqui para dar as ferramentas para vocês. Sim. Não é verdade? Exatamente. Exatamente. Então, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar? Acho que é isso, né? O primeiro foi interessante. Certo. Eu acho que é um tema muito bacana para a gente começar. Então, por que as pessoas reagem de forma diferente frente a uma mesma situação? Espero que tenha ficado claro para você que está assistindo. Isso vai estar aqui no meu, canal no YouTube, talvez no canal do Gerson também, e lá no Spotify. Eu vou colocar também nos canais de podcast variados aí, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenha aproveitado. Tá aqui, ó, embaixo o nosso Instagram. Somos pequenos ainda, estamos começando, e também o nosso site, caso você queira conhecer a nossa plataforma de imunidade mental. Qualquer dúvida também é só falar, colocar aí nos comentários, onde você estiver assistindo isso daqui. Se você gostou, o que você gostaria que a gente falasse também na próxima, tudo isso vai servir para que a gente consiga fazer melhores episódios no futuro. Beleza? Você tem alguma coisa para falar? É isso. Obrigado às senhoras e senhores que nos
tiram aí. E tamo junto. Precisar, estaremos lá. Perfeito. Então agradeço aí o Gerson. Então bom dia para todos. Uma excelente Bom dia aí, pessoal. semana, pessoal. E até Fique mais, bem. pessoal. Falou.